Agora, Fernando Molica, muito bom dia para você também. Molica, Lula disse que não vai ter teto de gastos no governo dele não, caso ele seja eleito aí para um terceiro mandato. Esse é um assunto que sempre rende, mas que tem que ser combinado ali, e, aliás, muito bem combinado com o Congresso. Ele deve ter dificuldade ou não, hein, Molica? Bem, bom dia, Stephanie, Boris, bom dia a todos. Olha, dificuldade com o Congresso, eu não acho que ele venha a ter, não, né? Caso ele venha a ser eleito e caso efetivamente proponha o fim do teto de gastos, que aí tem que ser uma emenda à Constituição, não é fácil aprovar. Mas, enfim, pode ser aprovada, até porque, de um modo geral, parlamentares gostam de criar despesas. Né? Até porque os parlamentares, deputados e senadores não têm responsabilidade sobre resultados do governo. Né? Não é um regime parlamentarista em que há uma participação efetiva do Congresso naquele governo. Se der errado, o problema é do governo. Os parlamentares, tendo mais dinheiro para gastar, não seria difícil, em tese, aprovar essa emenda constitucional. Agora, vamos lá. De onde que surge o teto de gastos? O teto de gastos não estava no programa da chapa Dilma-Temer. Né? A Dilma foi empichada, o Temer assumiu e ele assumiu com um novo programa de governo. E aí, nessa lógica, surgiu a ideia do teto de gastos. Por que veio isso? Porque as despesas do governo subiam mais do que a inflação. Mesmo que você não fizesse nada, mesmo que não acontecesse nada, nenhum novo investimento, na prática, por uma série de gatilhos que há na legislação brasileira, as despesas subiam mais do que a arrecadação. Então veio com essa ideia de congelar por 20 anos as despesas do governo. O governo só pode reajustar a despesa de um ano para o outro, para lá, 2021 para 2022, o governo só pode gastar em 22 aquilo que ele gastou em 21, reajustado com o reajuste apenas da inflação. Mesmo que haja um aumento absurdo da arrecadação no ano anterior, mesmo que o governo fique cheio de dinheiro, mesmo que sobre dinheiro, o governo não pode gastar, só pode limitar esse gasto tem que ser limitado à despesa do ano anterior mais a inflação. Qual é o objetivo? O objetivo é ir, aos poucos, diminuindo a despesa pública. Na prática, isso é um programa de governo. Né? Se aprovou um programa de governo que vale para vários governos. É algo que engessa o governo. Se amanhã o presidente do Partido Novo, o Novo, eleger o presidente da República, ele vai ter que obedecer. Se o PSTU eleger o presidente da República, também tem que responder ao teto de gastos. Então, ele é algo que engessa muito. Então, há uma preocupação, principalmente porque em governos mais à esquerda, os governos que tendem a priorizar gastos públicos na ideia do desenvolvimento, tem aquela ideia de que o governo é um indutor ao desenvolvimento, gastos com educação, com saúde, com principalmente os mais pobres, né, que precisam mais da ajuda do governo. Então, vem essa crítica ao teto de gastos. Então, se isso vai passar, se não vai passar, agora é complicado, porque no governo, desde que o Bolsonaro assumiu o governo, teve a pandemia. A pandemia já estourou o teto de gastos, né? Tanto que teve aquela emenda constitucional, a emenda de guerra, né? O orçamento de guerra, como foi conhecido, para que aquele auxílio emergencial fosse pago sem comprometer o teto de gastos. Aí depois vieram outras coisas, vem emenda daqui, emenda dali. Aí o teto, que era até a própria imagem, né? Teto, aquele teto de concreto, né? Com o tempo, ao longo do mandato do Bolsonaro, foi ficando parecido com aquela barraca de camelô, que tem um teto flexível. E aí chove, você bota um pedaço de pau aqui, a bancada sobe o teto de um lado, sobe de outro, aí fura o teto do outro lado, aí você vai lá, faz um remendo. Tanto que o relator do orçamento para 2023 já está defendendo que o novo auxílio, né, o Auxílio Brasil, que foi criado pelo governo e que terminaria em 22, que já agora foi prorrogado, né, indefinidamente, que esse orçamento para o Auxílio Brasil, aqueles R$400, que isso já fique fora do teto de despesas a partir de 2023. Então, assim, o teto também, ele é flexível, é um teto solar, né? Na prática, o teto é teto solar. Está fechadinho, você sai de casa, o teto está ali fechadinho. Aí precisa bater um sol bonito, há uma necessidade, você vai lá, aperta o botãozinho e abre o teto. Então tem que ter uma discussão, né? É uma discussão interessante e é lembrar também, o PT sempre foi contra o teto de gastos. O PT votou contra o teto de gastos, é natural que um candidato do PT
critique esse teto de gasto, ainda que fazendo ressalvas, que não vai comprometer o futuro, etc, etc, etc. Mas, na prática, esse teto, repito, ou virou teto solar ou teto de barraca de camelô. Cheio de suporte ali, cheio de emendinha, cheio de subtetos, digamos assim, ali de alternativas a isso que deveria ser algo inabalável, feito de concreto. Stephanie. Obrigada também, Molica. Lembrando que já tem mais assunto para eles por aqui, para Molica e para Boris Casoy também.